Fofoca Musical, e hoje eu vou compartilhar com vocês a história de 3 mulheres incríveis que vocês encontram nesse livro aqui. Mulheres Incríveis é um livro escrito pela Kate Schatz e ilustrado pela Miriam Stahl, que traz o perfil de mais de 40 mulheres espalhadas ao redor do mundo, e ele fala sobre as realizações de várias mulheres que transformaram o mundo ou seu próprio quintal. Algumas delas são conhecidas no mundo inteiro, algumas em seus próprios países, e algumas até não conseguiram colher os louros por conta das próprias conquistas, mas não importa de onde elas vieram, para onde elas foram, cada uma delas lutou por uma causa, em nome de alguma coisa, por um mundo melhor. O que mais chama atenção nesse livro e o que diferencia ele dos demais, na minha opinião, é uma coisa até que as Guerrilla Girls falaram quando elas foram entrevistadas em um determinado momento, e até tá aqui no perfil delas. Elas dizem: como você pode contar a história de uma cultura se não incluir todas as vozes dentro dessa cultura, se não é só a narrativa e a história do poder? Então, como que a gente pode contar a história do mundo sem realmente incluir as vozes dessas pessoas que moram às vezes muito longe da gente, mas que conseguiram transformar alguma coisa no cantinho delas? O mundo não é feito apenas de americanos brancos, tem muito mais cores nesse espectro, e essa é uma das preocupações da organização desse livro. Então aqui na guarda do livro a gente tem um mapa mundi que meio que serve até como índice, né? Você abre aqui e você dá uma olhadinha no nome de todo mundo que é citado nesse livro. Como vocês podem ver as conexões entre cada um dos pontinhos, então tem mulheres de todos os continentes contempladas aqui. Então em cada perfil a gente tem as ilustrações da Miriam Stahl, além do nome da mulher que foi perfilada, dados de nascimento dela, alguma frase e o perfil realmente propriamente dito, escrito pela Kate Schatz. O livro Mulheres Incríveis também conta com a contribuição da Júlia de Faria, da ONG Think Olga. Ela se responsabilizou por alguns perfis de mulheres brasileiras que foram colocados exclusivamente nessa edição. Think Olga é uma ONG dedicada ao empoderamento feminino através da informação. Eu vou deixar os links delas aqui embaixo, caso vocês queiram conhecer. Elas fazem um trabalho muito maneiro por aqui e eu achei espetacular ter a participação delas na construção desse livro. Astronautas, piratas, atletas, militantes, professoras, crianças e outras dezenas de revolucionárias ganharam um espaço aqui. E se a sua mente já saiu voando para vários nomes famosos e americanos, pode ficar tranquilinho, porque o livro realmente contempla o maior número possível de nacionalidades e culturas que fazem do nosso mundo um lugar verdadeiramente plural. Como eu falei, tem mais de 40 mulheres perfiladas aqui, mas nesse vídeo eu separei a história de 3 que talvez vocês conheçam, talvez não sei. Mas o legal é que vocês podem usar esse livro como ponto de partida para pesquisar mais sobre essas e outras mulheres que estão aí afora, né, lutando por algumas causas e buscando igualdade entre gêneros. Eu vou deixar linkado no card aqui em cima o vídeo da Adriana, do Redatora de Merda, que falou sobre esse livro recentemente, e no vídeo dela, que ficou super legal, ela consegue falar muito mais sobre outras mulheres que foram contempladas aqui, e também sobre como essa pode ser uma leitura revigorante pra gente nesse meio em que a gente tá. O primeiro perfil que eu queria comentar com vocês é da Kasha Nabagezera. Ela é nascida na Uganda, um país onde a homossexualidade é considerada crime, e ela é uma ativista LGBTI. Quando ela era adolescente, um professor insinuou que talvez ela pudesse ser homossexual, só que ela não sabia direito ainda o que era isso na época, e essa insinuação acabou levando ela à expulsão e a uma série de violências psicológicas, físicas, emocionais que aconteceram com ela ao longo da vida. Essa discriminação continuou por muito tempo e aos 23 anos ela criou a Farug, que é uma espécie de instituição que luta pelos direitos LGBTI. Mas tem um caso bem interessante que aconteceu com ela e que até é contemplado aqui nesse perfil. Em 2009 a Uganda resolveu fazer uma lei um pouco mais severa, uma punição mais severa para os homossexuais. E aí um jornal de lá começou a veicular algumas matérias com fotos de pessoas que sabiam-se que eram gays, ou então pessoas que eles achavam que seriam gays. E uma dessas fotos era da Kasha junto a uns amigos dela. Só que essa foto foi tirada sem autorização dela, foi publicada sem autorização também. E ela entrou na justiça para poder ter os direitos dela reconhecidos. Ela conseguiu ganhar essa causa e essa foi uma vitória muito importante considerando o contexto em que as fotos foram utilizadas e pelos motivos, né, em que elas foram utilizadas. Ela já foi presa, atacada, assediada, viveu escondida por muito tempo, mas ela nunca deixou de lutar em prol da causa, seja através da Farug, seja através de uma revista sobre os direitos LGBTI, que ela disponibilizou online, que já foi baixada mais de 2 milhões de vezes em menos de um ano. Pra quem se pergunta, ela ainda tá viva, ela tem 37 anos atualmente e ela está lá na Uganda ainda fazendo o trabalho dela. Outra mulher citada é Maria da Penha e o perfil dela foi feito pela Júlia de Faria. Você provavelmente já ouviu falar sobre a lei contra a violência doméstica, que ganhou o nome Lei da Maria da Penha por conta dessa cearense. Ela é farmacêutica bioquímica e conheceu um colombiano durante o mestrado dela. Os dois se apaixonaram, ficaram juntos, começaram a namorar, casaram, tiveram 3 filhas. Com o passar do tempo, o relacionamento ficou extremamente agressivo e quando a Maria da Penha conversava com algumas amigas a respeito disso, a maioria delas dizia que é assim mesmo, né? O jeito é rezar e pedir pra Deus pra, enfim,
fazer com que isso passe logo. Em 1983, o marido dela tentou matar ela 2 vezes. Uma delas, ele simulou um assalto dentro da casa e ele atirou na Maria da Penha, que estava deitada dormindo. E na segunda vez, o marido dela tentou eletrocutar ela durante um banho. Resumindo um pouco da história, ela acabou escrevendo um livro sobre todas essas experiências que ela estava vivendo. Esse livro ficou muito famoso no Brasil e fez com que todo mundo começasse a olhar a causa da violência doméstica com outros olhos e passasse a reconhecer que isso acontece de verdade em muitos lares e que era preciso tomar uma atitude, porque só dizer que isso é errado não basta. Então foi criada a Lei contra a Violência Doméstica e foi batizada com o nome Maria da Penha. E atualmente ainda temos o Instituto Maria da Penha, que é dirigido por ela junto das 3 filhas. E outro perfil que eu queria compartilhar com vocês ainda dentro desse livro é o da astronauta indiana Kalpana Chawla. Ela era uma ótima aluna de matemática, de ciências, os professores viam isso nela e incentivavam muito ela a seguir carreira com isso. Então, enquanto a maioria das mulheres estava se casando e constituindo família, ela foi estudar muito mais a fundo essas ciências. Ela fez doutorado, se mudou para os Estados Unidos e conseguiu se tornar uma engenheira da NASA. Ela chegou a viajar ao redor da Terra, inclusive, e ela descreveu a Terra como sagrada. Foi a palavra que ela utilizou para falar disso. É muito bonito saber que ela estava lá no alto e ela viu a Terra dessa forma. Em 2003, ela foi para o espaço novamente. Houve um problema com o ônibus espacial dela quando ele entrou na atmosfera e ele se despedaçou. Infelizmente, ninguém sobreviveu. Mas a Chawla é lembrada com muito carinho por ter sido a primeira indiana a viajar para o espaço. Embora os perfis sejam relativamente pequenos e curtos, para poder atender a ideia de uma organização de perfis, para poder abraçar o maior número possível de mulheres, a Kate Schatz se dedicou a uma pesquisa muito extensa para poder construir esses perfis. Ela consultava fontes primárias sempre que possível e caso a pessoa não pudesse fazer parte da construção do próprio perfil, então ela buscava familiares, amigos, estudiosos, pessoas que realmente podiam dar mais informações a respeito da vida dela e principalmente aprovar essas histórias, aprovar a forma como ela foi contada. Mulheres Incríveis foi publicada aqui no Brasil pela editora Astral Cultural. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link de onde vocês podem encontrar ele, além de algumas sugestões de vídeos nos cards aqui do lado para vocês poderem mergulhar em mais obras como essa, que são tão importantes no nosso contexto atual. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.